Muito bem, então vamos a mais uma aula do nosso canal aqui de matemática do professor Laércio, certo? E hoje nós vamos então iniciar com o estudo das equações do segundo grau. Primeiro, nós precisamos relembrar o que é uma equação. Equação, matematicamente, definido como uma igualdade, certo? Aonde nós vamos apresentar termos numéricos e termos algébricos, e esses termos algébricos são chamados de incógnitas. As equações, elas são classificadas de acordo com o expoente dessa incógnita. Então, uma equação do segundo grau é toda aquela equação que tem a incógnita elevada ao expoente 2. Nessa aula hoje de equação do segundo grau, que é a primeira parte, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os coeficientes da equação, a definição dessa equação e algumas aplicações dela no dia a dia e como nós resolvemos as equações incompletas do segundo grau. Para iniciar, então, o que é uma equação do segundo grau, certo? Em que situações que nós podemos utilizar a ideia de equação do segundo grau? Então, eu coloquei aqui uma situação bem prática, né? Do dia a dia, aonde nós podemos estar utilizando o conceito da equação do segundo grau. Então, o probleminha diz assim: um curral tem formato retangular e área igual a 288 metros quadrados. Suas dimensões têm o dobro, uma tem o dobro da outra. Quanto mede cada uma dessas dimensões? Então, vamos considerar o seguinte: esse espaço aqui, onde nós temos o curral desses animais, ele tem uma área total de 288 metros quadrados. As dimensões dessa área retangular são o comprimento e a largura. Aqui na informação diz que uma dimensão é o dobro da outra. Como eu não sei quanto valem essas dimensões, eu vou atribuir a elas a variável x. Então, se essa dimensão aqui vale x, essa aqui vale o dobro, vale 2x. E se a área toda é 288 metros quadrados, eu posso escrever o seguinte, que x vezes 2x é igual a 288. Como nós temos uma multiplicação de variáveis, eu vou aplicar a propriedade das potências e somar os expoentes. Expoente 1 desse x mais expoente 1 desse x deu 2, ou seja, x vezes 2x, 2x ao quadrado igual a 288. Esse 288 vindo para o primeiro lado, ele fica negativo. Então, 2x ao quadrado menos 288 igual a zero é a equação que define como que eu posso determinar o comprimento e a largura desse curral, desse espaço onde estão colocados esses animais. Essa equação que me permite calcular isso é chamada de equação do segundo grau. De modo geral, nós podemos dizer que denominamos uma equação do segundo grau na incógnita x, aquela equação que pode ser escrita na forma reduzida do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, sendo os valores de a, b e c números reais e o a obrigatoriamente diferente de zero, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o número que vem aqui no lugar do a, o número que vem aqui no lugar do b e o número que vem aqui no lugar do c são números reais. O b e o c podem ser zero. Porém, esse valor que vem aqui no lugar do a, ele obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque é ele que está relacionado com o expoente 2, que vai me dizer que a equação é do segundo grau. Se não tiver expoente 2, a equação não é do segundo grau. Ok, gente? E depois, então, da definição de equação do segundo grau, falando lá dos coeficientes a, b e c, certo? Nós temos aqui alguns exemplos de equação do segundo grau que eu coloquei para vocês. O primeiro, x² menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação na incógnita x, lembrando que pode ser qualquer incógnita, certo? Desde que seja sempre a mesma. Pode ser x, y, a, n, t, k, certo? Qualquer incógnita pode ser aqui. Mas ela precisa ser sempre a mesma nesses dois lugares aqui. Então, essa equação, ela é uma equação completa, porque ela tem os três coeficientes diferentes de zero. O a vale 1, quando não aparece aqui na frente, né?
sempre vamos atribuir 1. O B vale menos 5. Quando for negativo aqui, carrega o sinal junto para lá. E o coeficiente C, chamado de termo independente, é igual a 6. O outro exemplo, 6x² menos x menos 1. Uma equação completa também, onde o coeficiente A vale 6, o coeficiente B vale menos 1. Não tem número aqui na frente do x, a gente, então, considera ele como sendo 1, mas carrega o sinal junto, então, menos 1. E o coeficiente C, menos 1. No outro exemplo que nós temos aqui, 7x² menos x. Essa é uma equação que já é incompleta, porque antes do sinal do igual, nós temos apenas dois termos, dois coeficientes, certo? Então, a equação onde o coeficiente A vale 7, o coeficiente B vale menos 1 e o coeficiente C vale 0. E no outro exemplo que nós temos ali, x² menos 36. Também é uma equação incompleta, porque eu só tenho dois coeficientes, só que ela é diferente da outra, porque essa aqui tem o coeficiente B igual a 0, aquela lá tem o coeficiente C igual a 0, certo? Então, aqui alguns exemplos de equações do segundo grau. Nós temos que tomar cuidado que, em algumas situações, a gente pode confundir a equação e dizer que a equação é do segundo grau, mas ela não é. Primeira confusão que normalmente nós fazemos. Quando aparecem duas variáveis, mesmo que o expoente seja 2, aparecendo duas variáveis, a equação não é do segundo grau. O maior expoente da equação tem que ser 2. Então, como aqui o expoente é 3, o maior deles não é a equação do segundo grau. Nesse caso aqui, eu tenho que lembrar que esse expoente 2 aqui multiplica esse expoente 2 aqui de fora. Então, 2 vezes 2 vai resultar no expoente 4, que também não vai ser uma equação do segundo grau. Bom, as equações do segundo grau, elas se classificam em completas ou incompletas. Uma equação é chamada de completa quando os três coeficientes, tanto o A, o B e o C, são diferentes de zero. E uma equação é incompleta quando ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou os coeficientes B e C são iguais a zero. Então, observando o que nós temos aqui, no primeiro caso, nós temos dois exemplos de equação completa. Olha só, o A é 1, o B é menos 9 e o C é 20. Esses três coeficientes são diferentes de zero, o que caracteriza uma equação completa. No segundo exemplo, o A é menos 1, o B é 10 e o C é menos 16. Os três coeficientes são diferentes de zero, então nós temos uma equação completa. Já as equações incompletas, elas se dividem em três casos. O primeiro caso, ax² mais c, que é quando o coeficiente b é igual a zero. O segundo caso, ax² mais bx, que é quando o coeficiente c é igual a zero. E o terceiro caso, ax² igual a zero, que é quando tanto o coeficiente b como o coeficiente c for igual a zero, certo? Então, esses seriam os casos de equações completas e incompletas do segundo grau, certo? Essas equações incompletas aqui, elas têm um jeito próprio da gente resolver, que não necessariamente precisa utilizar o mesmo método das equações completas, que normalmente vocês já devem ter ouvido falar, que são resolvidas pela fórmula de Bhaskara. Essas equações incompletas aqui, nós resolvemos elas utilizando métodos aritméticos normais, como, por exemplo, esse aqui, isolamento da variável x, esse daqui, fatoração, colocando o fator comum em evidência e resolvendo a equação. E esse tipo de equação aqui, a equação sempre vai ser igual a zero. Para continuar, então, nós vamos ver como nós vamos resolver algumas equações do segundo grau. Então, começando pelas equações do primeiro caso, onde eu tenho ax² mais c igual a zero. São aquelas equações onde o coeficiente b é igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, eu vou utilizar o método de isolar a variável. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, certo? O primeiro exemplo diz assim:
Determinar as raízes ou a solução da equação 2x² menos 72 igual a zero, sendo U igual a R. O que é esse U? O conjunto universo da solução, ou qualquer resultado da solução, precisa ser um número real. Então, eu vou colocar 2x² menos 72 igual a zero. Como eu vou usar o isolamento da variável, o 72 que é negativo passa positivo, certo? Próximo passo. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Dividindo 72 por 2, eu chego em 36. O x já está isolado? Não, ainda tem o expoente 2. Então, eu vou inverter a operação da potência. O inverso de expoente 2, raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Lembrando que tanto o 6 positivo como o 6 negativo elevados ao quadrado resultam em 36, nós podemos admitir, nesse caso aqui, que as raízes da equação são tanto o 6 positivo como o 6 negativo, certo? Porque o grau da equação indica a quantidade de soluções que ela possui. Uma equação do segundo grau, ela sempre vai possuir duas soluções, ou duas raízes. Então, a solução dessa equação aqui correspondem aos números 6 positivo e 6 negativo. Nesse segundo exemplo do primeiro caso, nós temos que resolver a equação 3x² mais 6 igual a zero, sendo U igual a R. Ou seja, que o conjunto universo seja os números reais. Então, eu vou isolar a variável. O 6 que é positivo passou negativo. Depois, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Dividindo menos 6 por 3, eu vou chegar, então, em menos 2. Passando o expoente para cá como raiz, nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do radical. Ou seja, essa equação aqui não possui solução. Por quê? Porque a solução dela está dentro de um universo que não é um número real. Beleza? Então, essas seriam a resolução das equações do primeiro caso. Já nesse segundo caso, que são as equações do tipo ax² mais bx, que é quando o coeficiente c é igual a zero, nós precisamos fatorar a equação colocando o fator comum em evidência. O que é fator comum? O que tem igual aqui e aqui. Nesses dois termos, o que eu tenho igual? Obviamente, nós observamos que igual nós temos o x. Então, eu vou colocar o x em evidência, certo? Para explicar melhor, eu coloquei assim, resolver a equação x² menos 8x igual a zero em reais. Então, primeiro passo, fatorar. O que é igual aqui e aqui? O x. Então, eu vou dividir x² por x e vou dividir 8x por x, que vai formar os dois fatores. O primeiro fator é x e o segundo fator é x menos 8. Até porque se eu multiplicar x vezes x, eu vou chegar em x². E x vezes menos 8, eu vou chegar em 8x, certo? Feito isso, eu sempre vou considerar que os dois fatores, tanto este como este, são iguais a zero. Então, eu vou escrever o primeiro fator, x, igual a zero. O segundo fator, que é o que está dentro do parênteses, x menos 8, igual a zero. E vou resolver. Esse 8 que é negativo passa para lá, positivo. Então, as soluções dessa equação são 0 e 8. O mesmo acontece aqui, ó. Vou resolver a equação x² menos 5x igual a zero. Então, fatorando, né, eu vou separar o x do x menos 5, certo? Que é colocando o x em evidência. Lembrando que tanto x como x menos 5 são iguais a zero, a primeira resposta eu tenho aqui, onde eu digo que o x vale zero, e a segunda resposta eu tenho de resolver do x menos 5 igual a zero, onde o x que é negativo passa positivo. Então, as soluções do conjunto universo ou conjunto verdade dessa equação são 0 e 5. Beleza? No terceiro exemplo, resolver a equação 3x² menos 10x igual a zero. Primeiro caso, fatorar,
né? Tirar o fator comum daqui, que é o x. Então, tirando um x daqui, vai sobrar esse x ali fora. Tirando o x daqui, vai sobrar 3x e o 10. Como os dois termos, tanto o x e o 3x menos 10, são iguais a zero, eu já posso escrever a primeira solução dizendo que x é igual a zero. E para obter a segunda equação, a segunda solução, eu vou resolver 3x menos 10 igual a zero. Então, 10 que é negativo passa positivo, 3 que está multiplicando passa dividindo. Toda vez que for na forma de fração e não for possível dividir, o resultado permanece na forma de fração. Então, para essa equação aqui, a solução vai ser 0 e 10 terços. Observem que, quando nós tivermos esse segundo caso aqui, uma das soluções sempre vai ser igual a 0, tá?